os anos passam, o tempo passa e você de repente pode passar 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma empresa e sendo apenas um funcionário padrão. Salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo diretamente aqui do Japão. Você chegou agora aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho de notificação, aproveita e já deixa o like, faz tudo isso agora no comecinho do vídeo para poder nos apoiar, beleza? É isso aí. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Fala pessoal, como que vocês estão? Tranquilidade, beleza? Aqui no Japão o outono chegou legal, a temperatura já caiu bastante. Acho que agora deve estar uns 12 graus agora de manhãzinha. Mas se você não assistiu o último vídeo, onde eu falo o fim do Japão, né? O fim dos brasileiros que moram aqui no Japão, vou deixar ele em algum lugar aqui ou na descrição. Vai lá e dá uma conferida sobre esse tema no nosso último vídeo aqui do canal, beleza? Mas o que eu quero tratar hoje com vocês, galera, é sobre muitas pessoas que vêm para o Japão com um sonho de morar no Japão, de construir a sua vida aqui no Japão, e aí então ele entra numa fábrica e vira um operário de sucesso aqui no Japão. O que seria um operário de sucesso? Uma pessoa que entra numa fábrica e trabalha por longo tempo até se aposentar. Eu sei que no Brasil temos, né, algumas profissões que o pessoal entrava mais antigamente, né? O mercado de trabalho também mudou muito no Brasil. O pessoal entrava numa empresa e fazia carreira na empresa, ficava até se aposentar e se dizia um funcionário de carreira, né? Um funcionário de sucesso. Mas infelizmente, pessoal, para você que está no Japão, você que quer vir para o Japão, não saiba disso, mas aqui no Japão não existe esse funcionário, né? Existe em algum determinado empresas, né? Mas normalmente são mais para os nativos, tá? São mais para os japoneses. Eles terminam ali o colegial, aí eles entram na fábrica, né, para trabalhar, e ali então eles criam um plano de carreira, né? Muitos faziam isso antigamente. Tem uma época do ano onde os estudantes, né, os colegial, eles terminam a escola e eles já ingressam na fábrica, né? Então esses aí, muitos deles, quando conseguem ter uma boa avaliação e são recomendados para grandes empresas, né, como Aishin, Toyota e outras, né, grandes empresas do Japão, eles conseguem fazer um plano de carreira, né, um plano de vida, né? E ali eles vão trabalhar, vão ter todos os seus direitos, né? E vão ter um plano de carreira dentro da empresa, né? Vão angariando cargos, funções e chegam, né, a níveis mais altos dentro da empresa, com ótimos salários, bons benefícios. Então esses aí conseguem ter um plano de carreira. Mas para nós operários, para nós humildes operários, conseguir cargos, almejar cargos dentro da empresa é muito difícil, né? Não estou falando que é impossível. Antes que venha um ou outro e fale, eu conheço um ou outro que conseguiu ter um cargo dentro de uma empresa e coisa e tal, mas a sua maioria, o pessoal não consegue atingir esse cargo aí e acabam sendo operário padrão dentro da empresa, né? Onde vai trabalhar numa linha, vai trabalhar num determinado serviço por longos e longos tempos até se aposentar. Muitos acabam sempre sendo haken, sendo funcionário temporário, né, de contrato,
contrato de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. A maioria, se você perceber, aqui no Japão eles entram e trabalham. Acho que a regra mudou agora, a lei mudou a partir desse ano, aumentaram, né, estenderam aí para mais uns meses aí. Mas antigamente o pessoal entrava e trabalhava 2 anos e 9 meses, né? 2 anos e 9 meses, 2 anos e 10 meses, e saía, porque não podia completar o 3º ano na empresa, porque senão a empresa teria que então contratar. Então, como a empresa não tem interesse nenhum em contratar, então eles criavam esse contrato de 2 anos e 9 meses, e depois a pessoa tinha que se desligar da empresa, e se era um funcionário bom, ele voltava depois desse período, né? Eles voltavam depois desse período para continuar, mas com um novo contrato. Então ele não mantinha, né, aquele contrato direto com a empresa, né? Seria só naquele determinado tempo. Então isso é muito comum aqui no Japão para nós estrangeiros, não termos essa estabilidade no emprego, né? Quando você consegue um emprego, um trabalho numa empresa, né, onde você vai ter contratado direto, né? Você vai ter não tem mais o prazo, né? Você é um funcionário efetivo da empresa. Quando acontece isso, você consegue ter alguns benefícios, né? Você consegue ter dentro da empresa algumas regalias de um funcionário efetivo. Mas na maioria, os brasileiros não conseguem atingir nem mesmo ser um efetivo dentro da empresa, né? Tem umas pessoas aqui no Japão que conseguem atingir alguns cargos dentro da empresa, como líder, um encarregado de linha, até alguns cargos, umas posições dentro da empresa, né? Existe essa possibilidade, né? Eu já trabalhei em uma empresa onde o funcionário brasileiro conseguia até mesmo ser encarregado geral da empresa, né? Existem algumas fábricas, né? Aí entra até uma polêmica, né? Um pouco que me cansou trabalhar em fábrica, trabalhar com brasileiro aqui no Japão. Isso não é uma crítica, tá? Aos brasileiros, mas a alguns brasileiros, e eles ganham algumas funções dentro da empresa, acham que eles são superior a você, tá? Só que eles não passam de meros capitão do mato, vamos chamar assim, né? Pode parecer um pouco agressivo, mas aonde os japoneses, com medo de colocar um japonês para cuidar dos brasileiros, então ele levanta entre os brasileiros, ele levanta um brasileiro para então cuidar daqueles brasileiros, e aí o cara ele começa a perseguir o pessoal, sabe? Ele quer manter aquela postura de chefe mesmo, porque ele não tem mais outra função, né? Normalmente a gente vê, né, brasileiro sendo líder de brasileiro, mas dificilmente o brasileiro vai ser líder de um japonês, né? Então ele consegue ter ali o seu poderzinho ali em cima dos brasileiros, mas muitos ficam felizes por essa função. Eu particularmente acho muito baixo, tá? Você vai ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 15.000 que seja, para criar uma inimizade com a comunidade inteira, tá? Porque normalmente quem é chefinho, né? Tem uma faixinha no boné, mais ou menos assim, né? Que a gente identifica os chefinhos dentro da empresa. Esses aí criam grandes inimizades dentro da empresa, porque os caras são mala, né, dentro da empresa. Se você pretende vir para o Japão e achar que vai ser um operário de sucesso no Japão, a resposta é difícil, tá? Difícil você conseguir ser esse operário de sucesso, onde você vai ter grandes recompensas por isso, né? Então não venha para o Japão com esse tipo de pensamento. Venha para o Japão pensando sempre em evoluir, tá? Não mantenha o pensamento de estagnado, né? Não queira esse pensamento de limitação para você, porque os anos passam,
O tempo passa e você de repente pode passar 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma empresa e sendo apenas um funcionário padrão, né? Um funcionário contratado, com um contrato pré-determinado, e amanhã você pode se arrepender, né, de ter levado essa vida onde você não conseguiu desenvolver o que você pode desenvolver, né? Então não se contente com o cargo de operário, né? Tenta sempre evoluir. Então, galera, o vídeo de hoje é esse. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa aí nos comentários. Se vocês têm a sua opinião, né? Se está no Japão, deixa aí. Se você pretende vir para o Japão, deixa aí também. Se ainda não me segue nas redes sociais, siga lá, Shizuka Edson. Vou gostar bastante de trocar ideia com vocês, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, fui!